E aí, pessoal que vai fazer o Enseja, as provas estão chegando, então vamos dar uma olhada. Você que perdeu aquelas aulas básicas de geografia, história, vamos dar uma revisada, né? Para poder fazer uma prova tranquila. Vou tentar ser o mais simples possível, né? Resumir o máximo possível para facilitar para você a lembrança das aulas que você perdeu lá quando estava fazendo bagunça na escola. Aqui, ó. História. Vamos começar por história, tá? Começar por aqui, que é uma coisa mais leve. A verdade é a seguinte: Portugal sempre foi um lugar de pouco espaço de cultivo, tá? Era e ainda é um lugar que tem pouco território para plantar, para suprir as necessidades da população, enfim. Muitos países são assim. Não são todos os países que são igual ao nosso, tá? Que são iguais, né, ao nosso país, ao Brasil, que tudo que você planta vai lá e dá. Às vezes até cai uma semente, não precisa ninguém nem cuidar, ela já nasce uma planta ali. Não é todo lugar que é assim. Nós temos muitos privilégios. Já falei a respeito da água, que nós somos privilegiados, e na questão do cultivo também, né? Então, Portugal tinha necessidades de suprir a população de alimento, de vestimenta, de muita coisa. Então, eles estavam procurando lá, tá? Para 1500 para trás, 1400 e pouco, procurando lugares para encontrar um lugar que eles pudessem colonizar, tomar posse daquele lugar, para poder plantar, comercializar coisas para a população deles. Então, eles descobriram o Brasil, né? Eles rodaram lá, né? Antigamente era nos navios, nas caravelas, lembra? Era nas caravelas. Eles começaram a rodar pelo mundo e descobriram as terras brasileiras. Só que aqui já moravam os índios. Já moravam índios aqui, mas eles não queriam saber, né? O mundo, eles dizem que é dando mais forte. Então, mataram muitos índios, né? Os que sobraram, eles tentaram escravizar, mas muitos índios os índios não se deixaram escravizar. A verdade é essa, né? Conta-se em alguns livros antigos que muitos índios preferiam suicidar do que se tornar escravos. Então, o que eles fizeram? Partiram para a África. Por quê? Porque eles precisavam de pessoas para trabalhar. Eles não iam colocar a mão no pesado, na terra, para cuidar, para plantar, para colher, para fazer isso, aquilo. Eles não iam fazer isso. Então, eles precisavam de alguém para trabalhar, né? Porque eles usam lá o terninho deles, não iam sujar o terninho mexendo na terra. Então, foram para a África, compraram milhares de escravos, né? E aí trouxeram para cá, para construir ruas, né? Construir esses lugares que vocês veem, aquelas ruas de pedra, tipo Paraty, alguns lugares do Rio de Janeiro, do Brasil, aquelas construções antigas, foram feitas por escravos. Muitas igrejas antigas, muitos palácios, muitos lugares foram construídos pelos escravos africanos, né? Trouxeram, escravizaram, e um dia desse um aluninho meu perguntou: tia, o que é ser escravo? Ser escravo é trabalhar sem direito, sem receber nada, sem receber dinheiro, sem receber só o alimento básico para você sobreviver, para continuar trabalhando, só isso, tá? Mais nada. Então, eles trouxeram os escravos. E um detalhe: por volta de 1800 e pouco, 808, alguma coisa assim, o Napoleão Bonaparte, ele cismou que ia ser dono do mundo. Então, o que ele fez? Começou a invadir os países lá da Europa. Aí eles iam invadir Portugal. O que o rei de Portugal fez? Porque o rei, ele mandou gente para cá, para o Brasil, para plantar, né? Plantar cana, para fazer açúcar, plantar
mandioca para fazer farinha, plantar laranja, plantar um monte de coisas para suprir lá a gente deles lá. Mas eles não moravam aqui. Quando Napoleão Bonaparte quis invadir Portugal, o que eles fizeram? Juntaram tudo deles, né? Todas as riquezas que eles já haviam pegado de nós, muito ouro, muita coisa, vieram para cá e vieram para o Rio de Janeiro. Escolheram o Rio de Janeiro. Brasil tão grande, eles escolheram o Rio de Janeiro. Foi bom para nós, por um lado, porque construíram muita coisa, né? Muitas edificações antigas que existem aqui foram construídas por eles, né? Eles trouxeram muita coisa de lá que eles tinham roubado de nós, trouxeram de volta e criaram uma vida cultural aqui na cidade, mas isso a gente fala depois. Eles vieram para cá. E para eles morarem aqui, expulsaram muitas pessoas que já moravam aqui no Rio de Janeiro, mandaram para os morros, né? Aí o pessoal construiu favela, mandaram para longe. Para longe. Então, expulsaram as pessoas das casas que já estavam construídas e ficaram morando naquelas casas ali. A família real, o rei de Portugal e a família dele, tá? Enfim. E a vida seguiu. E demoraram muito tempo para libertar os escravos. O Brasil foi o último país do mundo a libertar os escravos, tá? A princesa Isabel assinou, mas quem lutou foram os negros lá, liderados por Zumbi, por outros, enfim. Isso eles não contam nos livros, mas a gente sabe que foi dessa forma. Poucos livros. Na minha infância, na minha adolescência, eu não achei nenhum livro de história falando da luta dos negros pelo fim da escravidão. Eu só li que a princesa Isabel assinou o fim da escravidão. Né? Enfim. E aí, resumindo, né? Não sei se eu resumi tanto que acabei fazendo uma confusão, mas enfim. Resumindo, a história é essa. Portugal precisava de um lugar que fosse seu, que o Brasil pertenceu a eles, né? Nós demoramos a ficar independentes deles. Precisava de um lugar que fosse seu. Trouxeram os escravos da África para construir parte do país, né? Para eles morarem aqui, fugidos da guerra lá do Napoleão. E demoraram séculos para libertar os escravos. Tá bom? Esse foi um resuminho de história. Aqui em geografia, né? Quando nós começamos a ser chamados de brasileiros, aí fomos construindo aos poucos as 5 regiões que hoje existem. E a gente começar ali pelo clima ali, tá? Porque isso pode parecer que não, mas geralmente cai nessas provas de geografia, tá? De história e geografia, tá bom? O Nordeste ele tem um clima seco, tá? Tem um clima seco, tem lá a Caatinga, né? São as regiões predominantes do Nordeste, que é seco. Muita gente foge de lá para o Sudeste para tentar fugir da seca, porque você imagina um lugar que fica meses, às vezes até ano, sem chover. Centro-Oeste é a sede do governo federal, é lá que tem o Palácio do Governo Federal, né? A Presidência da República, o Palácio do Planalto. O clima lá é um inverno seco e um verão quente chuvoso, tá? Lá é um lugar seco mesmo. Passei um tempo lá, tinha que ficar colocando enfim, um negócio na boca, porque racha o lábio em alguns lugares, tá? No sul, o clima é tão frio que tem lugares no sul, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né?
Paraná tem lugares lá que é tão frio que tem lugares lá que tem geada e tem até neve, tá? Tem até neve. Muita gente está acostumando a viajar, ao invés de ir para a Europa, para ver neve na Europa, está indo para o sul, que está tendo lugares com neve, tão frio. Né? Teve pouco tempo atrás aí que o Rio Grande do Sul ficou embaixo d'água durante um tempo. Não sei se vocês viram isso nos noticiários. Estado quase todo debaixo d'água. Muito triste. O norte tem o clima tropical, equatorial, né? Na Amazônia é um lugar, o clima equatorial, quente e úmido, né? E tem a floresta lá, e lá chove todos os dias, tá? Todos os dias à tarde chove lá naquela região da Amazônia, lá no norte, lá, tá? O clima lá é o clima equatorial, tá? Tropical. E no sudeste, que é onde nós estamos, né? O verão é chuvoso. Acredito que você se lembre, quem mora no Rio de Janeiro, né, que no verão chove muito, costuma ter lugares que tem queda de barreiras na região serrana, né? Às vezes tem enchente, tem lugares que tem enchente, especialmente lugares onde o lixo não é tratado como deveria ser tratado, né? E o inverno é seco. E no Sudeste tem uma coisa muito estranha também, que é uma variação muito assim de temperatura. Variação muito alta, muito rápida. Por exemplo, uma hora tá 20 graus, outra hora tá 39 graus, entendeu? A temperatura varia muito no Sudeste, especialmente na época que é o inverno, tá? Às vezes a gente não sabe se está no verão ou se está no inverno. Aliás, os climas, as estações no mundo têm mudado muito ultimamente, né? Tem ocorrido muita enchente, muito furacão, muita coisa, né? Que dizem que é por causa do aquecimento global, né? Eu estava vendo um dia desse muitas geleiras derretidas enfim, pro Ártico, né? E conforme elas derretem, elas vão inundando, transbordando os mares. E aí acaba que as coisas vão acontecendo assim, do mar ter altas ondas, e entrando na casa das pessoas, tsunami, enfim. Coisas difíceis, né, que nem vale nem muito a pena a gente ficar falando, mas que é a realidade que a gente está vivendo hoje em dia por causa do aquecimento global. A gente volta aí nessas aulas aí, beleza?